E se eu te dissesse que um homem que viveu enfiado em excessos e imoralidades, sexo fora do casamento, se tornou um dos maiores santos da Igreja Católica e que o pensamento filosófico reinou absoluto na Idade Média e com isso se tornou respeitado, inclusive por ateus? Pois é, Agostinho não é a história de um cara bonzinho que virou exemplo. Agostinho é a história de um homem que descobriu na própria carne que o ser humano ele pode ser inteligente, moralista, eloquente e ainda assim pode ser escravo de si mesmo. Então hoje, eu não vou te contar só o pecador que virou santo. Eu vou te mostrar como o homem em crise virou a lente através da qual a Igreja e o Ocidente olharam para a alma humana por séculos. Confia em mim, a história de Santo Agostinho é fascinante. Meu nome é Leonardo Rocha e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu gostaria de pedir o like de vocês aqui embaixo, pois isso ajuda muito a divulgar o vídeo. Se puder, clicar no botão de se inscrever, assim você saberá quando lançarmos um vídeo novo. E vamos agora para o nosso vídeo. Essa história não virou só uma biografia bonita, ela se tornou uma visão tão poderosa que durante boa parte da Idade Média Ocidental, o jeito de pensar de Agostinho virou padrão: graça, pecado, vontade, culpa, interioridade, cidade de Deus e a cidade dos homens. O agostinianismo foi amplamente dominante na filosofia medieval, do Ocidente até a ascensão do tomismo e do aristotelismo por volta do século XIII. E para entender isso, a gente precisa voltar para o ano de 354. Agostinho nasce no norte da África, numa cidade chamada Tagaste, dentro do Império Romano. E é importante entender o cenário. O Império ainda existe, mas já está no modo de sobrevivência. A sensação é de que o mundo antigo já está cansado. Muita estrutura, muita instituição, muita tradição e uma insegurança crescente. Políticas, guerras, instabilidade e choque cultural. E aí nasce um garoto com uma arma que vale mais do que espada nesse mundo: a linguagem. Agostinho cresce com uma inteligência absurda e um talento especial para a retórica, a arte de convencer, de dominar a conversa e de ganhar pelo discurso. Só que isso tem um efeito colateral na vida de Agostinho. Ele aprende cedo a vencer os outros, antes de aprender a vencer a si mesmo. E aqui entra uma peça fundamental da história, a mãe dele, Mônica, que um dia se tornaria santa também, uma católica fervorosa, daquelas que não acreditam, elas vivem aquilo como destino. Ela não tinha só fé, ela tinha certeza obsessiva de que aquele filho iria se converter. O pai, Patrícios, é bem mais romano padrão, pragmático, socialmente ambicioso e não era exatamente um exemplo de santidade. E o resultado é um Agostinho que cresce com duas forças puxando ao mesmo tempo: a ambição do mundo e a cobrança da consciência. Ele vai estudar, ele vai sair de casa e ele vai finalmente fazer o que muita gente faz quando sai do controle da família: exagerar. Agostinho vai para Cartago e descreve aquele lugar como um caldeirão. E aí, ele se joga. Prazer, status, aplauso, vida social, sexo, conquista, o pacote inteiro, completo. E aqui eu preciso ser muito claro: o escândalo por si só não é só porque ele fez sexo. O escândalo para a história dele é o que isso significa internamente. Porque Agostinho viveu o desejo como força, como vício, como hábito e como prisão. Ele vive por anos com uma mulher, não se casa e ainda tem um filho, chamado Adeodato. Ou seja, ele não era um adolescente irresponsável. Ele era um adulto com vida montada, com laços e com algumas responsabilidades. Só que a cabeça dele era tipo um tribunal. Ele queria o mundo, mas não conseguia calar a sensação de vazio que existia dentro dele. Então ele começa a buscar por respostas. E aqui que a história de Agostinho fica profunda de verdade. Porque Agostinho não é só um pecador. Ele é um homem tentando explicar o mal. E aí, ele comete um dos seus piores erros, que é entrar no maniqueísmo, uma religião-filosofia que explica a realidade como uma guerra, bem absoluto versus contra mal absoluto. E o maniqueísmo é sedutor, por um motivo muito simples: ele terceiriza sempre a culpa. Se existe um princípio do mal externo, cósmico, então o problema não é meu. Afinal, isso é muito confortável e, ao mesmo tempo, é muito perigoso. Mas Agostinho é inteligente demais para se acomodar. E o que acontece é que ele começa a perceber que a teoria não resolve a experiência, porque ele ainda sente a mesma coisa, a divisão interna da própria alma.
Ele descreve isso como uma batalha dentro do seu próprio peito, um conflito onde ele é o próprio oponente. E aí vem uma das passagens mais cinematográficas da vida dele. Aquela que, se fosse filme, o diretor ia exagerar com certeza, só que ela já é exagerada na vida real. Agostinho está em Milão, já em ascensão, cercado de oportunidades, porque Milão era a capital política importante no Ocidente e um centro de poder e prestígio. E por que ele foi parar lá? Porque ele estava subindo, o homem era gigante. Ele foi protegido por gente grande, por redes políticas e por patronos. Ele estava no mais alto escalão do que um intelectual podia ser naquele mundo. Só que o sucesso não cura a alma, às vezes ela só piora. E assim, Agostinho começa a assistir aos sermões de Ambrósio, bispo de Milão. E isso cria uma virada absurda na história de Agostinho, porque ele descobre um cristianismo que não é intelectualmente fraco. Ele encontra alguém que fala com elegância, com cultura e com filosofia. E isso quebra um preconceito que Agostinho tinha, de que o cristão é simples demais para a mente dele. E aqui o jogo muda definitivamente. Agora ele não pode mais se esconder atrás do orgulho intelectual. Enquanto isso, a crise só aumenta. Até que chega um dia em que o amigo Ponticiano visita Agostinho e começa a contar histórias de monges, de renúncia e de gente que largou tudo para seguir a fé. E Agostinho fica mal, angustiado. Ele olha para aquilo e solta basicamente a frase mais humilhante que um orgulhoso pode dizer: esses homens não têm nossa educação, estão invadindo o céu enquanto a gente está aqui rastejando. Agora repara no que está acontecendo. Não é medo do inferno, não é moralismo, é vergonha existencial do próprio Agostinho. E ele, percebendo que o conhecimento dele não o tornou livre, só o tornou mais consciente da própria prisão. Então vem a cena mais famosa de todas, a cena do jardim. Ele foge para um pequeno jardim e ele descreve aquilo como um combate interior, onde ele é o próprio adversário. Ele chora, ele se descontrola. E ele descreve algo que é uma aula de psicologia antes mesmo da psicologia existir. Ele diz que é puxado por velhos apegos, como se essas coisas sussurrassem: você vai mesmo nos abandonar? A partir de agora? Nunca mais? E aí vem a parte mais crucial disso. Agostinho entende que o problema não é falta de informação. Ele sabe o que é certo. Ele só não consegue querer o certo com a força suficiente para fazer. Isso para ele é o drama da vontade. E ele entra no estado de desespero. Até quando eu vou dizer amanhã? Amanhã. Por que não agora? Essa frase é o oposto de autoajuda. Porque autoajuda diz: você consegue. Agostinho está dizendo: eu não consigo. Pelo menos não sozinho. E quando ele está nesse auge de colapso, ele ouve uma voz infantil repetindo: toma e lê, toma e lê. Ele mesmo diz que não sabe se era menino ou menina, mas a frase insistia na sua cabeça. Ele pega um texto bíblico, lê e algo se rearranja dentro dele. Mas cuidado, isso não é magia, é apenas rendição. Agostinho, ele não vira santo porque teve uma visão. Ele vira santo porque desiste de negociar com o próprio vício. Ele rompe, ele abandona o plano de carreira, ele larga a vida antiga. E isso custa muito caro. Custa socialmente, porque ele está abrindo mão da sua ascensão. Emocionalmente, porque existe uma história afetiva real ali. E custa internamente, porque ele vai ter que encarar o que passou a vida evitando: o próprio coração. Ele volta para a África, entra num tipo de vida mais recolhida e depois vira padre. E aí acontece uma ironia gigantesca. O homem que vivia fugindo da responsabilidade vira um bispo da Igreja Católica. O homem que queria não ser incomodado vira alguém que precisa atender gente o dia inteiro: conflitos, heresias, brigas, pobreza, guerra e instabilidade. E é justamente aí que a mente dele explode em produção. Agostinho escreve como um monstro intelectual, e não é porque ele é gênio abstrato, é porque ele viveu o problema real. A filosofia dele nasce de uma pergunta brutal: por que eu faço o que eu não quero fazer? É por isso que ele se torna o grande pensador da interioridade. Ele joga o foco para dentro. E aqui vem um ponto que você pediu para ir fundo: a própria influência. O Ocidente medieval vai olhar para a condição humana com lentes agostinianas por séculos. A ideia de que a vontade humana é totalmente ferida. A ideia de que existe uma batalha interna. A ideia de que o ser humano é capaz de racionalizar tudo e ainda assim permanecer preso ao hábito. E, sobretudo, a doutrina da graça. Do ponto de vista histórico-filosófico, a própria enciclopédia Stanford de filosofia destaca que, desde a Idade Média, a teologia da graça de Agostinho é vista como coração do ensino cristão. Ou seja, ele não é lembrado só porque virou santo. Ele é lembrado porque ele criou uma arquitetura mental que explica como a religião conversa com desejo, culpa, liberdade e limite humano. E isso teve um efeito político-social,
não só espiritual. Porque quando você diz que o ser humano é internamente dividido e que precisa de ajuda de fora para se curar, você está criando uma visão de mundo, uma visão que influencia ética, educação, política, ideia de Estado, ideia de comunidade e principalmente da própria igreja. E é por isso que, para entender a Idade Média, você não precisa só entender reis e guerras, você precisa entender a alma do período. E a alma do período, em grande parte, passa por esse grande santo que é Agostinho. Tanto que, em termos de filosofia medieval, o agostinianismo foi widespread e dominante até a chegada mais forte do tomismo e do aristotelismo, que mudam o eixo do pensamento cristão no século XIII. Aí você entende por que Agostinho reinou, não porque a igreja colocou uma coroa nele, mas porque a explicação que ele deu para o ser humano era forte demais para ser ignorada. E aqui entra o golpe final do vídeo. Agostinho não é um santo limpinho, ele não é um herói sem uma rachadura. Ele é exatamente o contrário, um homem que expôs a própria ferida interna como um método a ser seguido. Ele escreveu a crise como caminho e por isso ele atravessa séculos. Porque tem gente que lê Agostinho e pensa, isso aqui não é só sobre religião, é uma leitura muito mais profunda. Agostinho está falando sobre o que acontece quando você descobre que você não manda em você mesmo. É o terror de perceber que desejar não é escolher, que hábito vira identidade e que vício vira uma segunda natureza. E muito mais ainda sobre a vergonha de ser inteligente o suficiente para saber disso e ainda assim continuar errando. Se eu tivesse que resumir Agostinho em uma frase, seria essa: ele é um homem que parou de mentir para si mesmo. E talvez seja por isso que ele é tão fantástico. E se você curtiu esse mergulho, se inscreve no canal, deixa um like e comenta qual é, na sua opinião, a parte mais humana e mais assustadora da história de Agostinho. Nos vemos no próximo vídeo.